Na margem lamacenta do Volga, ano 922, a tenda vibra como um peito que respira fundo antes do grito. Lá dentro, 6 guerreiros esperam na penumbra, afiados pelo silêncio e o cheiro azedo do ferro em brasa. A moça entra com a torpeza de quem sabe exatamente o que vai acontecer, e ainda assim tropeça com o destino. Chama-se Sigrid, embora o cronista árabe que olha através do tecido jamais escreverá esse nome. E aprendeu a sobreviver pronunciando palavras nórdicas mal costuradas durante 2 anos de cativeiro, desde que sua aldeia eslava ardeu como uma tocha que ninguém quis apagar. Vejo, meu senhor, ela murmura, e diz para todos e para ninguém, para a velha corpulenta, a quem chamam de anjo da morte, que aproxima uma lâmina do braseiro, até que a luz trema, para os homens que fingem não escutá-la, para si mesma, porque às vezes o auto-engano é o único cobertor na intempérie. Lá fora, a multidão canta mais alto que o vento do rio. Não é devoção, é engenharia do ruído. Cobrir o que não deve ser ouvido, polir o rito até que a violência fique brunida como um cálice sagrado. Ele me chama para seu salão, ela repete, e cada repetição a descola 1 milímetro de seu corpo. O 4º guerreiro não acredita em visões, o 5º, menos. Quando o 6º termina, Sigrid já não fala em ver nada. Está aprendendo a gramática das coisas que terminam. Então, a velha se move, corda numa mão, lâmina na outra. 2 linhas paralelas que levam ao mesmo lugar. Uma para fechar a garganta, outra para fechar o debate. Que ninguém se engane. Aqui não há improvisação. Essa coreografia foi ensaiada durante 10 dias, com uma precisão que mistura álcool de mel, ervas que embriagam sem dormir e promessas sobre um além que justifica cada golpe no aquém. A moça foi alimentada melhor do que o normal, vistosa como uma oferenda, vigiada sem brechas para que nem o suicídio, nem a fuga, nem a razão estraguem o espetáculo. O cadáver do caudilo repousa ungido com óleos. Os cavalos relincham amarrados ao mastro da nave. Os cães jazem sonolentos, como se soubessem que também fazem parte do enxoval. A tenda é um teatro, o rio uma plateia, a comunidade inteira uma congregação que converte o abuso em liturgia e a liturgia em absolvição. A crônica dirá com elegância: uma escrava se ofereceu para seguir seu senhor ao além. O verbo oferecer-se merece suspeita. Num mundo onde alguém será escolhido de qualquer forma, dar um passo à frente é uma maneira de escolher a forma do abismo, não sua existência. A liberdade aqui é uma palavra sem dobradiças. Sigrid calculou, porque até o medo calcula, que seu valor de mercado decresce, que a chegada de novas cativas desloca seu lugar, que a beleza sob o chicote murcha como fruta em sal. Escolher a morte não é bravura romântica, é administração da dor. O canto sobe um tom quando a corda roça a pele. Não é casual. Os ritos precisam de som para encobrir a respiração dos vivos e a partida dos que deixam de sê-lo. De fora, mal se distinguem sombras que se debatem sobre a lona. Dentro, 2 mulheres seguram as mãos de Sigrid, 2 homens os tornozelos, e a velha faz seu trabalho com eficácia de ofício. Em alguns minutos, o barco arderá como uma segunda aurora na margem. As flechas incendiárias desenharão constelações falsas, e a fumaça levará um morto ilustre e uma moça sem nome para um céu que não negocia. O público celebrará a gloriosa partida do caudilo. E ninguém dirá em voz alta que a honra dela é uma máscara imposta ao horror de todos. Mas esta cena, por mais excepcional que queira parecer, é a peça visível de uma arquitetura mais ampla. Converter corpos femininos em engrenagens de economia, religião e política. O sacrifício não é um capricho sanguinário, é um comunicado público. Afirma hierarquias, fortalece pactos, vandaliza dúvidas. A comunidade aprende olhando. Aqui o poder não termina com a morte do líder.
Continua porque pode decidir também a morte de quem não importa. A tenda ensina uma teologia do domínio, onde o além legitima o aquém, onde a fé não consola, mas organiza. Quantas Sigrides existiram nos rios do norte, nas praias dos fiordes, nas lagoas da Suécia? Quantas foram fumaças sem epitáfio para que uma linhagem afirmasse sua invulnerabilidade? O cronista anotará o suportável, insinuará o indizível e seguirá sua viagem. Nós, olhando para trás, temos a tentação de pensar que se trata de lenda negra, de um excesso narrativo. No entanto, os testemunhos cruzados, os túmulos com múltiplos corpos femininos, as marcas de fogo em madeiras funerárias e os silêncios calculados nas sagas compõem um mosaico mais teimoso que qualquer negação. Se admiramos as naves longas, devemos saber o que carregavam sob as tábuas. Se celebramos a audácia das rotas, devemos contar os corpos que converteram essa audácia em riqueza. A pergunta, incômoda e necessária, fica estendida como a corda na mão da velha. É a fé suficiente para justificar a crueldade? Ou a fé é muitas vezes o verniz que permite a crueldade funcionar sem remorso? Sigrid respira pela última vez, como quem bebe água depois de uma seca prolongada. O fio desce, a corda sobe, a fumaça aprende seu nome para desfazê-lo. E o Volga, indiferente, segue seu curso, como sempre seguiram os rios que aprendem muitos segredos. Em 8 de junho do ano 793, os sinos do mosteiro de Lindisfarne se calaram antes do previsto. Uma hora antes, a irmã Aldred copiava manuscritos no scriptorium, iluminando letras douradas como se fossem janelas para o eterno. Uma hora depois, encontrava-se afundada na penumbra de um armazém de grãos, respirando poeira que arranhava os pulmões, enquanto vozes nórdicas se aproximavam como um trovão que ninguém havia previsto. Através das frestas da madeira, viu o impossível. Homens armados, com olhos de gelo e barba de sal, classificando as pessoas como quem classifica animais. Viu como sua amiga Bridge era arrastada pelos cabelos para a praia, onde os barcos esperavam como bocas abertas. O cabelo acobreado que brilhava nas orações matinais havia se convertido de repente em maldição. A beleza, que um dia havia sido oferenda a Deus, agora era preço no mercado do inferno. O grão rangiu junto a ela. Uma mão irrompeu na penumbra, áspera, dura, implacável. Tiraram-na de lá como quem tira um saco. O homem tinha olhos azuis, cheiro de ferro e sal, e nenhuma compaixão. Disse algo em sua língua, um som incompreensível que não precisava de tradução. A vida que conhecia havia terminado. Com apenas 14 anos, após 12 deles dedicados a Cristo, Aldred ia descobrir o que os vikings faziam com as mulheres que capturavam. A viagem por mar transformou a fé em silêncio. 40 mulheres acorrentadas em um espaço para 20, com corpos apertados como tábuas úmidas. 2 dias sem comida. Água só quando as ondas batiam no convés e deixavam gotas salgadas que as cativas lambiam do mesmo lugar que gerações de escravas haviam lambido antes. Cada gota tinha o sabor do desespero. Não existia diferença entre suor, choro e mar. O barco não era nave, mas tumba flutuante. Logo, Aldred aprendeu a decifrar a linguagem secreta das visitas. Não era necessário entender palavras. Bastava reconhecer os passos, o ritmo do silêncio, a forma como os homens desciam ao fundo. Algumas vezes vinham por violência direta. Outras apenas observavam como quem avalia gado antes da feira. Nada era casualidade. Cada mulher estava sendo medida, preparada, valorizada. A viagem de Lindisfarne até a Noruega durou 11 dias, mas para Aldred foi uma eternidade. 2 de suas companheiras morreram na escuridão. Os corpos foram jogados ao mar sem salmo nem cruz, devorados pela água como se nunca tivessem existido. No 5º dia, as orações de Aldred deixaram de soar.
Deus parecia ter ficado nas páginas que ela havia copiado, distante, alheio, inacessível. O barco era um purgatório sem saída, um útero que não dava vida senão escravidão. Ao chegar, começou a classificação. O chefe escolheu primeiro, os demais por ordem de reputação e crueldade em batalha. Bridge foi destinada ao salão do caudilho. Aldred terminou nas mãos de um fazendeiro chamado Gunnar, destinada a campos e pedras, a moer grãos até que suas mãos se torcessem como raízes secas. O que Aldred não sabia é que a sorte de sua amiga era ainda pior. 3 meses no salão do caudilho antes de ser vendida a um mercador do leste. Depois, silêncio. Nem cartas, nem notícias. Apenas rumores nas redes clandestinas que as mulheres escravas teciam como único refúgio. Cadeias invisíveis de vozes que transportavam esperança e horror ao mesmo tempo. Bridge, linda, havia desaparecido em um labirinto de mercados que se estendia da Islândia a Constantinopla. A beleza em cativeiro não era um privilégio. Era uma condenação sem fim. O ataque a Lindisfarne não foi uma exceção, foi um modelo. Durante 3 séculos, cada amanhecer pôde trazer barcos com dragões esculpidos na proa, arautos de um destino pior que a morte. Mosteiros, aldeias, fazendas isoladas. Todos sabiam que o horizonte podia se abrir e engolir tudo. A história cristã conta que Lindisfarne foi o início da era viking. Mas visto das entranhas das mulheres, foi o início de uma arquitetura do sofrimento feminino, projetada com uma precisão que nem os cronistas árabes, nem os monges europeus, nem os historiadores bizantinos puderam negar. E aqui surge uma pergunta que nos arde ainda hoje. Como pôde a Europa, cimentada na fé e na cruz, suportar durante séculos um sistema que convertia suas filhas em mercadoria? Que valor tem a oração quando a fumaça das fogueiras sagradas se mistura com a fumaça das aldeias queimadas? A contradição segue aberta. Enquanto os monges copiavam evangelhos de esperança, suas irmãs eram arrancadas de claustros e convertidas em propriedade. Talvez a verdadeira heresia não foi rezar a deuses pagãos, mas permitir que a vida de milhares de mulheres se reduzisse ao preço de um saco de grão ou um punhado de prata. Irmã Aldred respirava poeira naquele armazém. A mão que atirou foi apenas o início de uma cadeia que se repetiria por séculos. O que se perdeu em Lindisfarne não foram unicamente manuscritos nem cálices sagrados. Foi a inocência de crer que o mosteiro era refúgio. A partir daquele dia, até as muralhas de Deus foram vulneráveis. E quando até os muros do divino caem, onde uma mulher pode se esconder? Na manhã seguinte, a uma incursão em um povoado franco, o chefe Ragnar Ironhand caminhou lentamente entre 200 mulheres ajoelhadas na lama. Suas casas ainda fumegavam na distância. Seus filhos haviam sido dispersos. Seus maridos e pais jaziam mortos. Os guerreiros haviam disposto as cativas em fileiras ordenadas, por idade, por força aparente, pelo que seus corpos podiam oferecer. Ragnar segurava um bastão com o qual levantava queixos, virava cabeças para a luz e examinava mãos como se fossem ferramentas em um mercado. Não era brutalidade cega, era um processo cirúrgico, aprendido após dezenas de campanhas. Assim, as dividia em 3 grupos. O primeiro, o das trabalhadoras, incluía mulheres mais velhas, com mãos calejadas e costas largas. Eram vistas como máquinas de trabalho. Moer grão, carregar água, arar campos até que o corpo se quebrasse. O segundo grupo, o das reprodutoras, reunia as jovens fortes em idade fértil. Sua função seria multiplicar a propriedade. Filhos concebidos em cativeiro que nasceriam já com o selo da escravidão. O terceiro grupo, o dos fins especiais, era o mais reduzido, mas o mais cruel. Ali se destinava às bonitas, às nobres, às jovens demais. Eram mercadorias de luxo, troféus para serem vendidos nos mercados mais distantes, onde o exotismo era cotado como ouro. 3 mulheres exemplificam a geometria da dor. Marie,
Com 30 anos e 4 filhos mortos na defesa de seu lar, foi enviada ao grupo de trabalhadoras. Sua robustez a condenou a girar pedras de moinho dia após dia, até que seus dedos se deformassem como raízes secas e suas costas se dobrassem para sempre. 8 anos sobreviveu, até que o corpo parou de responder. Isabelle, de 16 anos, filha de um pequeno nobre que tentou resistir, foi colocada no grupo de reprodutoras. Em menos de um ano pariu seu primeiro filho. Um menino que nunca conheceu o nome de seu pai, e com o tempo deu à luz a 7 mais, todos arrebatados assim que puderam segurar uma ferramenta. Não era mãe, era fábrica de escravos. Marguerite, de 20 anos e beleza que nem a lama podia apagar, foi separada como mercadoria seleta. A ela não a fizeram trabalhar em campos, nem parir filhos para Ragnar. Lavaram-na, vestiram-na, ensinaram-lhe frases em árabe e grego. Prepararam-na como quem lustra um diamante antes de expô-lo no leilão. O estremecedor não era só a violência, mas a precisão econômica que batia por trás. Um dente podia delatar a idade exata. Os quadris indicavam potencial reprodutivo. As mãos revelavam ofício e força. Um simples detalhe, como saber tecer, triplicava o preço. Saber ler latim convertia uma mulher em um bem de exportação para Bizâncio. Até a dor era calculada como se fosse um livro de contabilidade. Neste sistema, o corpo feminino deixou de ser um ser humano e se transformou em categoria. O que significa ser trabalhadora quando o que se trabalha é a própria carne? O que significa ser reprodutora quando o fruto do teu ventre te é arrebatado? O que significa ser especial quando o adorno da tua beleza é, na realidade, a tua sentença? Cada grupo era um espelho quebrado que devolvia o reflexo da mesma verdade. Não havia saída. Sobreviver não era viver, era prolongar a escravidão com cada respiração. Se o sacrifício de Sigrid no Volga revestia a violência de sacralidade, o mercado de Ragnar a desnudava até a aritmética. Um corpo valia 12 marcos, outro 20, outro apenas 4. Não havia choro que modificasse o número. A civilização nórdica havia transformado a dor em números, e esses números alimentavam uma maquinaria de expansão. É impossível não pensar no eco que ressoaria séculos mais tarde nas plantações do Atlântico, onde também se avaliou a vida humana em moedas. A brutalidade não era acidente, era indústria. Marie girava pedras, Isabelle paria filhos, Marguerite aprendia frases para agradar compradores estrangeiros. E enquanto isso, os cronistas silenciavam seus nomes. Elas eram a sombra sobre a qual se levantava o mito dos vikings conquistadores, exploradores, navegadores. Mas atrás de cada barco que partia para a Irlanda ou para a Islândia, havia fileiras de mulheres classificadas como gado. Assim se construiu a lenda e assim se enterrou a verdade. Quantas Maries, quantas Isabelles, quantas Marguerites existiram nos séculos de ferro e fogo? O que é a história dos vikings sem o eco dessas gargantas que nunca puderam gritar? Dublin, ano 852. A cidade que hoje se mostra como capital europeia era então uma engrenagem obscura, o maior mercado de escravos do Ocidente medieval. Ali, sobre uma plataforma de madeira de 5 metros de altura, uma princesa chamada Orlet foi exposta nua diante de centenas de compradores. Sua linhagem real, que em sua terra natal devia significar proteção e respeito, converteu-se em simples argumento de venda. O leiloeiro falava em 4 línguas distintas: nórdico, grego, árabe e latim vulgar, assegurando-se de que nenhum comerciante perdesse detalhes. Descrevia sua virgindade, sua educação, sua nobreza, como se fossem atributos de um cavalo de corrida. O preço inicial, 12 marcos de prata. Em poucos minutos, os lances elevaram a cifra até 24, pagos finalmente por um mercador especializado em trasladar mulheres jovens para Bagdá. A viagem a levaria pela Suécia, desceria rios eslavos e, se sobrevivesse,
acabaria em um harém oriental convertida em exotismo vivente. Ao seu lado, no mesmo mercado, uma moça galesa chamada Branwen havia sido vendida 16 vezes em apenas 2 anos. Cada venda a afastava mais de seu lar, mais de sua língua. Começou na Irlanda, passou pela Noruega, depois pela Islândia. Em cada lugar servia um tempo, até que a revendiam como se fosse moeda em circulação. A estratégia era clara: manter as mulheres em movimento, impedir que criassem raízes, que estabelecessem vínculos, que se lembrassem de que eram humanas. Assim se apagava a memória, assim se esculpia a obediência. Os mercados de escravos vikings não eram caos, eram administração. Em Dublin, ou Hedeby, existiam currais capazes de reter 500 mulheres de uma só vez. Havia estações de alimentação calculadas para manter o mínimo de força vital ao menor custo possível. Registros escritos em pele de cordeiro eram mantidos, onde se anotavam idades, etnias, habilidades. Aplicavam-se rudimentos de medicina para isolar as enfermas, não por compaixão, mas para evitar que uma epidemia reduzisse o inventário. O corpo de uma escrava não era pessoa, era ativo que devia ser conservado até o momento da venda. O processo de avaliação era brutal em sua frieza. Uma adolescente virgem podia custar 20 marcos. Se perdesse essa condição, seu preço caía para 12. Uma mulher de 35 anos mal alcançava 4 marcos, a menos que soubesse tecer, caso em que podia valer o dobro. Uma grávida podia ser vendida como investimento, 2 vidas ao preço de uma. E se o filho nascesse, exibia-se como garantia de fertilidade. Os compradores preferiam a certeza de que aquela mulher multiplicaria sua propriedade. O espetáculo não terminava no mercado. Dublin havia se transformado em um centro de experimentação financeira. Existiam formas rudimentares de crédito. Permitia-se comprar mulheres a prazo, comprometendo futuras receitas de butim. Havia seguros que compensavam perdas por naufrágios. Inclusive, formavam-se associações de mercadores para dividir riscos e benefícios, prefigurando o sistema comercial que, séculos mais tarde, financiaria expedições atlânticas. A escravidão feminina foi o laboratório da economia medieval. Mas enquanto os homens discutiam cifras, nos estábulos escuros acontecia o inominável. Ali, uma mulher picta pariu sobre a palha suja, com mais de 60% de probabilidade de que seu filho morresse antes do 1º ano. 3 dias de recuperação e depois de novo a corrente, como se o parto fosse apenas uma breve interrupção de sua condição de mercadoria. Em outro canto, uma nobre franca tentou comprar sua liberdade oferecendo ouro escondido em sua terra. Os mercadores escutaram, enviaram homens para recuperar o tesouro e, uma vez assegurado, venderam-na de qualquer forma. O conceito de honra não se aplicava a quem não era considerada pessoa. Os cronistas árabes e bizantinos ficaram impressionados pela escala desta indústria. Dublin rivalizava com Roma em número de transações. 3 barcos chegavam por semana em alta temporada, cada um com entre 30 e 60 cativas. O cálculo é assustador. Milhares de mulheres processadas cada mês, dezenas de milhares cada ano, durante séculos. O comércio mais constante não era o de peles, nem ferro, nem sal. Era o de corpos. Aqui cabe perguntar: quando o corpo se converte em moeda, o que resta da alma? Como podia uma sociedade justificar que a beleza de uma jovem se transformasse em condenação, que a maternidade fosse utilizada como prova de valor de mercado, que a fé cristã que pregava a dignidade humana calasse diante dos gritos abafados atrás das paredes dos estábulos? A história oficial recorda os vikings como navegadores intrépidos, como comerciantes engenhosos, como guerreiros indomáveis. Mas o mercado de Dublin nos mostra outra face. A de uma civilização que aperfeiçoou a escravidão feminina com uma eficiência que séculos depois se repetiria no Atlântico. Cada drakkar que saía para novas terras levava em seu interior não só guerreiros e mercadorias, mas também correntes, cordas, grilhões.
A expansão nórdica se financiou com fumaça de aldeias e com lágrimas de mulheres. E enquanto o rio Liffey refletia as fogueiras da noite, o eco dos cantos vikings não celebrava o comércio de bens, mas o triunfo de um sistema onde a dignidade feminina se reduzia a pó sob o peso do cálculo econômico. O ouro brilhava, sim, mas atrás desse brilho havia sombras que a história tentou esquecer. Na Islândia, por volta do ano 970, um homem barbudo subiu em uma rocha em Thingvellir e começou a recitar em voz alta as leis de Gragás, memorizadas como se fossem salmos. O que declamava não era poesia, era sentença. O corpo de uma mulher Thrall pertence inteiramente ao seu amo. Seus filhos também. Ela não pode possuir nada, não pode testemunhar, não pode exigir compensação. Existe fora da lei, salvo como propriedade. Aquelas palavras não eram metáforas. Eram a arquitetura jurídica de uma morte em vida. A milhares de quilômetros, um monge podia copiar evangelhos de redenção, mas na Islândia, o direito escrito garantia que as mulheres escravizadas jamais seriam reconhecidas como pessoas. A história de Asa o demonstra com crueza. Havia sido capturada na Irlanda. Aprendeu a língua nórdica, pariu 2 filhos e tecia com destreza excepcional. Tudo isso a convertia em um bem valioso. Um dia, Thorstein Redbeard, no meio de uma disputa com seu vizinho, brandiu um machado e a golpeou por acidente. Asa morreu instantaneamente. Em qualquer outro contexto, teria sido um assassinato. Sob a lei viking, foi destruição de bens. A indenização, 8 marcos de prata. Sua morte foi registrada com a mesma frieza que a perda de uma ovelha em tempestade. O direito não se limitava a autorizar o domínio absoluto do amo. O refinava até em seus absurdos. O costume do presente matinal permitia aos anfitriões emprestar suas escravas aos convidados, como se fossem copos de hidromel. Negar-se não era possível. E qualquer filho nascido dessas atenções pertencia automaticamente ao dono da mulher, não ao pai biológico. Assim foi como Ragnhild, durante um banquete em que 5 chefes negociavam alianças, foi entregue a diferentes homens cada noite. 9 meses depois, deu à luz um filho sem pai definido, um menino que cresceu sem nome próprio, reduzido a um pronome de propriedade. O sistema inclusive regulava a deficiência e a violência. Se uma escrava fosse golpeada por alguém alheio ao amo e ficasse aleijada, a compensação não ia para ela, mas para o dono, que via reduzido o valor de sua ferramenta. Gudrun, após ser brutalmente atacada por um mercador visitante, nunca mais trabalhou igual. O comerciante pagou 3 marcos ao amo pela perda de produtividade. Para Gudrun, não houve mais que a prolongação da dor em um corpo quebrado. As leis também estabeleciam uma armadilha quase cruel. Se uma escrava parisse 3 filhos que sobrevivessem até a idade adulta, podia aspirar à liberdade. Mas era uma promessa impossível. A mortalidade infantil superava os 50%. As mulheres morriam em partos sucessivos, debilitadas por trabalhos extenuantes. E ainda se tudo se cumprisse, a liberdade dependia da vontade do amo, que podia revogar sua palavra. De milhares de registros, apenas 1 dúzia de mulheres obteve essa manumissão. Para a boa maioria, foi uma miragem que as levou a multiplicar filhos que seriam, por sua vez, escravos. Por trás desses parágrafos legais, escondia-se um princípio perturbador: converter o abuso em rotina, apagar a humanidade da vítima, até que a violência parecesse uma simples transação econômica. A lei não só justificava, mas aperfeiçoava a crueldade. Criava uma realidade onde as mulheres não eram sujeitos, mas objetos animados, ferramentas que respiravam. Uma sociedade inteira construía sua estabilidade sobre a anulação da metade da espécie. Aqui a reflexão é inevitável. Quando o direito se converte em ferramenta de dominação, a quem protege na realidade? Não a comunidade, não a moral, não a justiça. Protege unicamente aos que possuem o poder.
E o que acontece com a memória daqueles que ficaram fora da lei? Dissolve-se, evapora como fumaça de fogueira. Asa, Gudrun, Ragnhild. Seus nomes mal sobrevivem em relatos que os reduzem a notas de rodapé. Mas por trás de cada nota houve uma vida com sonhos, com canções, com línguas que a história decidiu calar. Brianna tinha 17 anos quando seu mundo desmoronou. Filha de uma linhagem irlandesa destinada a selar alianças políticas, preparava-se para um casamento que uniria reinos contra a expansão nórdica. Em 3 dias, passou de bordar seu enxoval nupcial a vestir o vestido de noiva de sua mãe morta, ainda impregnado de cheiro de fumaça e sangue. Seu novo esposo era o assassino de seu pai, Jarl Erik, que havia separado a cabeça do ancião com suas próprias mãos. O casamento foi celebrado na mesma sala onde as paredes ainda conservavam manchas do combate. Os guerreiros fizeram apostas sobre quanto tempo a jovem levaria para parar de resistir. Alguns disseram 1 semana, os mais experientes, anos. Mas todos sabiam que, cedo ou tarde, a vontade se quebraria. Este padrão se repetiu na Escócia, onde a filha de um Mormaer foi obrigada a casar-se com o homem que havia estrangulado seu pai. Teve 4 filhos, todos eles futuros saqueadores que lideraram expedições contra os povos de sua mãe. Na França, uma viúva nobre foi desposada com o assassino de seu marido, apenas 1 mês depois do massacre. Seus próprios filhos do primeiro casamento cresceram como escravos na mesma casa que deveria ter sido herança legítima. Na Saxônia, uma princesa se converteu em esposa de quem havia incendiado sua cidade e executado 300 cidadãos. No casamento, ele vestia ainda a armadura enegrecida pelo fogo. Não eram casamentos, eram absorções, estratégias calculadas para apagar dinastias rivais e legitimar conquistas através do sangue. Os filhos nascidos destas uniões levavam a aparência de suas mães, mas a língua, a fé e a lealdade de seus pais vikings. Cresciam falando nórdico, venerando a Odin, aprendendo a desprezar as canções que suas mães entoavam em segredo. Essas crianças eram armas biológicas, a prova de que a conquista não precisava de espadas quando se podia semear no ventre da vencida. Os estudos genéticos modernos confirmam esta verdade perturbadora. A maioria da linha masculina na Islândia é escandinava, enquanto a feminina é em grande parte celta, sobretudo irlandesa e escocesa. Esses dados não são frios percentuais. São cicatrizes de milhares de Briannas, obrigadas a parir filhos que nunca puderam chamar de próprios. Por trás de cada cifra, há um silêncio imposto, uma lembrança convertida em cinza. Algumas mulheres tentaram resistir com engenho. Ensinavam a seus filhos histórias de seu povo disfarçadas de contos nórdicos. Preservavam genealogias em canções que pareciam inocentes. Inclusive, envenenavam lentamente a seus esposos, como Gudrun das Hébridas, que após 10 anos de obediência aparente, conseguiu matar o homem que havia destruído sua família. Mas inclusive a vingança era relativa. A lei viking assegurava que, ao morrer o marido, a viúva passava às mãos de outro varão da família. A liberdade era uma palavra inexistente. Os casamentos forçados foram também um teatro político. Quando Brianna se sentava à mesa de Erik, rodeada dos mesmos homens que haviam massacrado sua família, convertia-se em refém viva. Seu sofrimento era a garantia de obediência para os serviçais, que sabiam que qualquer tentativa de rebelião recairia sobre ela. Seu corpo era tratado como fronteira conquistada, lembrete constante de que a nobreza irlandesa já não era dona de si mesma. E aqui surge a pergunta que deveria nos estremecer. Pode uma nação nascer de uma violação? Europa do Norte se consolidou sobre estas uniões forçadas, onde a política se misturou com a violência íntima. As linhagens que mais tarde fundariam reinos e parlamentos levavam em suas veias a marca de casamentos celebrados em salões manchados de sangue. Fala-se de alianças dinásticas,
mas poucas vezes se diz seu verdadeiro nome. Escravidão sexual convertida em política de Estado. Brianna, assim como tantas outras, sobreviveu para dar filhos ao seu inimigo. Filhos que seriam celebrados como heróis em sagas, enquanto sua mãe permanecia invisível nas crônicas. A história oficial registrou os reis, os jarls, os guerreiros, mas por trás de cada nome masculino houve uma mulher obrigada a apagar o seu. E essa invisibilidade, mais do que a espada, foi o triunfo mais cruel dos vikings. Em uma fazenda islandesa por volta do ano 960, 3 gerações de mulheres compartilhavam o mesmo teto e o mesmo destino. A avó havia sido capturada na Escócia décadas atrás. Recordava vagamente um porto de pedra, canções em gaélico e o rosto de sua mãe que nunca mais viu. A mãe, nascida em escravidão, não conheceu outra vida que a servidão. A neta, de apenas 7 anos, não podia sequer imaginar o que significava ser livre. Para ela, a escravidão não era condição, mas identidade. Era thrall, como se é morena ou alta, uma característica imutável. A avó se apegava às lembranças de sua juventude como a brasas escondidas. Suas histórias falavam de paisagens verdes, de liberdade, de festas no verão. As contava em segredo, como se fossem contos de fadas. Para a neta, soavam irreais, lendas de um mundo inexistente. A mãe ocupava um lugar intermediário. Havia crescido escutando esses relatos, mas jamais os havia vivido. Sabia o que se havia perdido, mas não podia ensiná-lo. A seus filhos, só podia legar estratégias de sobrevivência, como evitar castigos, como dosar a força para resistir longas jornadas, como aparentar obediência para ganhar pequenas concessões. A psicologia do cativeiro se transmitia como herança invisível. O medo se tornava hábito. A hipervigilância impedia dormir profundamente. A dissociação, esse mecanismo pelo qual a mente se separa do corpo durante a violência, se convertia em costume até produzir uma espécie de anestesia emocional. As crianças cresciam vendo-o como normal. Sabiam que as lágrimas não mudavam nada, que o silêncio era a única forma de proteção. Astrid, uma menina de 7 anos, descobriu o que significava ser propriedade quando tentou brincar com a filha do ferreiro livre. A pequena a rejeitou com um insulto aprendido dos mais velhos. Pirralha tral. Astrid correu para chorar atrás do celeiro. Foi então que sua mãe se viu obrigada a dizer em voz baixa a verdade que nunca deveria ser dita a uma criança. Não somos pessoas, somos coisas. Essa frase, simples e devastadora, marcou a menina como um ferro quente. Seu futuro estava selado antes mesmo de nascer, porque a escravidão era hereditária, transmitida pelo sangue materno como uma maldição impossível de quebrar. As consequências se estendiam para além do visível. A fome crônica durante as gestações deixava marcas nos corpos dos filhos. Estaturas baixas, ossos frágeis, suscetibilidade a doenças. O trabalho repetitivo deformava mãos e costas, gerando dores que se acumulavam geração após geração. A escravidão não só roubava a liberdade, esculpia corpos mais fracos, mais vulneráveis, criando uma linhagem marcada pela dor. Alguns tentavam resistir à sua maneira. As mães ensinavam canções em línguas proibidas, preservando um eco de identidade. Escondido, transmitiam orações cristãs disfarçadas de canções de ninar. A língua, convertida em sussurro, era o último refúgio do que havia sido. No entanto, a maioria das crianças terminava falando unicamente nórdico, adorando a deuses que não eram seus, crescendo em lares onde a violência era a normalidade. A herança cultural se diluía como tinta na água. A escravidão viking foi, em essência, uma engenharia psicológica. Não se conformava em dominar o corpo. Buscava quebrar o espírito, apagar a memória, converter seres humanos em objetos que aceitavam sua condição. E o mais inquietante é que, em muitos casos, o conseguia.
Quando uma menina crescia acreditando que seu destino era inevitável, o sistema havia triunfado. Aqui a pergunta dói ainda. O que resta da dignidade humana quando a própria mente começa a esquecer que alguma vez existiu a liberdade? Como curar cicatrizes invisíveis que se transmitem de mãe para filha durante séculos? Os arqueólogos podem desenterrar ossos deformados, os geneticistas podem rastrear linhagens misturadas, mas o trauma psicológico, esse que se herda como um eco nos pesadelos, nunca poderá ser medido totalmente. A história oficial fala de sagas gloriosas, de heróis e conquistas, mas na retaguarda, em fazendas como aquela, travava-se outra saga, a de mulheres e meninas que aprendiam a aceitar a escravidão como única realidade possível. Uma saga sem bardos, sem poesia, escrita unicamente em cicatrizes e silêncios. A resistência das escravas vikings raramente podia ser escrita com vitórias, mas sim com gestos que estremeciam inclusive a seus carrascos. Uma das histórias mais temidas foi a de Deirdre, uma irlandesa capturada em sua juventude e obrigada a preparar hidromel na sala de Håkon. Durante 3 anos colheu cogumelos venenosos nos bosques próximos, secando-os e reduzindo-os a pó. Esperou o momento propício, a celebração de uma vitória naval. Naquela noite, 12 guerreiros beberam até o amanhecer, e 12 corpos ficaram retorcidos no chão com espuma nos lábios. Quando a pegaram, não tentou fugir, só perguntou: "Todos mortos?" E ao ouvir que sim, sorriu. Esse sorriso, contam, pesou mais que a execução em roda que lhe infligiram durante 3 dias. Outras escolheram caminhos igualmente brutais. Rusa, uma eslava de rosto sereno, tornou-se concubina de 5 chefes diferentes. Cada um morreu degolado em seu leito, sempre confiante, sempre desarmado. Os cronistas nórdicos escreveram sobre ela com uma mistura de horror e fascínio, chamando-a de a loba silenciosa. O preço que pagou foi sua própria vida, mas seu nome sobreviveu mais que o de muitos de seus amos. Houve também rebeliões coletivas. No mercado de Hedeby, um grupo de 20 mulheres acumulou óleo de lâmpada durante meses. Uma noite ventosa, incendiaram 6 pontos do recinto ao mesmo tempo. O fogo devorou estábulos, cabanas e currais. 17 morreram nas chamas que elas mesmas acenderam, preferindo a fumaça e a dor imediata a continuar sendo vendidas. As 3 que sobreviveram foram executadas publicamente, mas a lembrança do fogo semeou temor entre comerciantes, que até então haviam acreditado no sistema invulnerável. Outras formas de resistência foram mais silenciosas, mas não menos poderosas. Algumas mães, ao dar à luz, optavam por asfixiar seus recém-nascidos em segredo, convencidas de que a morte era mais misericordiosa que uma vida de correntes. Os nórdicos chamavam esses atos de destruição de bens, mas na realidade eram declarações desesperadas de amor materno. Algumas mulheres desfiguravam seu rosto para perder valor no mercado. Outras recorriam ao jejum extremo até reduzir seu corpo a um espectro, negando-se a ser útil. A fé se converteu também em arma. As escravas cristãs se agarravam a orações repetidas até o transe, provocando estados de catatonia que as tornavam inservíveis. Para os amos era a frustração. Para elas, era o último refúgio. Nesse desdobramento espiritual, encontravam a única liberdade possível, a de desaparecer para dentro. O preço da resistência sempre foi altíssimo. A tortura e a morte espreitavam qualquer um que ousasse desafiar a ordem. No entanto, cada ato de rebelião, uma taça envenenada, um incêndio, um filho salvo do destino de escravo, lembrava aos donos que nunca teriam controle absoluto. Cada mulher que se levantava contra o sistema semeava uma fenda na aparente onipotência viking. E aqui surge a reflexão. O que faz com que alguém prefira a morte à servidão? Que faísca de dignidade se mantém acesa mesmo nos lugares mais escuros? A resposta, talvez, é que a humanidade nunca desaparece totalmente,
nem mesmo quando se tenta reduzi-la à mercadoria. A resistência, ainda que condenada, foi prova de que essas mulheres nunca foram simples objetos. Eram pessoas, e em seus gestos desesperados deixaram marcas que nem o fogo nem o silêncio conseguiram apagar. Nas sagas oficiais, quase nada disso aparece. Os poetas celebraram batalhas, não venenos. Cantaram expedições, não lágrimas. Mas nos cantos da memória, entre cinzas e sussurros, persiste a outra saga. A de mulheres que souberam morrer de pé, embora tivessem vivido ajoelhadas. Quando hoje pensamos nos vikings, a imagem popular é a de barcos com proas em forma de dragão, capacetes resplandecentes e exploradores intrépidos. Mas o verdadeiro legado, o que raramente se nomeia, é o de um continente marcado por cicatrizes invisíveis. Os alicerces da Escandinávia medieval, seus mercados, suas rotas comerciais e até suas sagas foram construídos sobre a carne de 500 mil de mulheres arrancadas de suas terras. A arqueologia o confirma. Em Dublin, sob as ruas modernas, foram encontrados restos de grilhões, currais e fossas comuns. Esse solo que hoje pisam turistas sorridentes foi durante 3 séculos um inferno regulado. Em Hedeby, na Dinamarca, os vestígios de grandes mercados revelam a logística de um sistema que tratava os corpos como inventário. E em sepulturas navais na Noruega e Suécia, múltiplos esqueletos femininos aparecem junto a caudilhos, confirmando que o sacrifício de Sigrid não foi exceção, mas prática reiterada. A genética adiciona outro nível de testemunho. Estudos na Islândia demonstram que 62% da linha paterna provém da Escandinávia, enquanto 63% da linha materna é celta, sobretudo irlandesa e escocesa. Esses números são a marca de milhares de Brianas, de centenas de Ragnhilds, de incontáveis mulheres absorvidas em casamentos forçados. Por trás de cada percentual, há uma história de choro silenciado, de berço roubado, de gerações inteiras destinadas a viver como propriedade. E, no entanto, a memória oficial preferiu calar. Os museus celebram as naves longas como maravilhas de engenharia, sem mencionar que essas mesmas naves transportavam escravas em seus porões. As séries televisivas convertem os vikings em heróis românticos, guerreiros quase nobres, mas raramente mostram as mulheres acorrentadas que financiaram sua glória. O turismo na Escandinávia vende lembranças com capacetes e runas, mas não oferece monumentos às escravas que foram fumaça em funerais ou mercadoria em leilões. A cultura moderna converteu os carrascos em símbolos e as vítimas em esquecimento. Recordar é um ato de justiça. Porque Sigrid existiu, embora seu nome quase não tenha sido escrito. Porque Aldred rezou em vão no porão de um barco. Porque Marie gastou suas mãos girando pedras até que se dobraram. Porque Isabelle pariu filhos que nunca pôde abraçar. Porque Marguerite foi polida como joia para ser vendida a quem pagasse mais. Porque Branwen esqueceu sua língua natal após ser vendida 16 vezes. Elas foram a coluna oculta de uma civilização que presumia força, mas cuja verdadeira base foi o subjugamento sistemático de mulheres. E aqui está a pergunta final, dirigida a quem escuta esta história. O que fazemos com esta memória? Continuaremos romantizando os vikings em camisetas e logotipos esportivos, ignorando que foram traficantes de seres humanos? Ou seremos capazes de reconhecer que a glória que celebramos foi financiada com a humilhação de milhares de vidas? Recordar não devolve o perdido, mas impede que a indiferença continue sendo cúmplice. A fumaça do barco de Sigrid se dissolveu no céu do Volga há mais de 1000 anos. Ninguém chorou por ela. Ninguém gravou sua tumba. Ninguém escreveu sua história. Mas hoje, ao resgatar sua memória, ao pronunciar seu nome, ao reconhecer que sua morte não foi um acidente, mas parte de uma maquinaria, devolvemos a ela uma parte do que lhe roubaram: humanidade. Porque essas mulheres foram mais que cifras, mais que propriedade,
mais que sombras em crônicas escritas por homens que as ignoraram. Foram filhas, mães, irmãs, e embora a história tenha tentado apagá-las, a genética, a arqueologia e a memória insistem em nos lembrar que existiram, que seu sofrimento não foi colateral, mas central, que sem elas não teria havido expansão, nem riqueza, nem sagas. Este é o verdadeiro legado dos vikings, um império fundado sobre a negação da metade da humanidade. Recordá-lo é o mínimo tributo que podemos oferecer-lhes. Se esta verdade oculta te estremeceu, se você acredita que merece ser contada, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se. Porque enquanto falarmos delas, enquanto pronunciarmos seus nomes, o silêncio imposto por séculos começará a se quebrar. Elas existiram e merecem ser lembradas.